Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com satisfação, mantemos esse contato com você, com o propósito de passarmos um tempo juntos estudando a Palavra de Deus. Somos gratos por sua companhia e pelas correspondências que têm chegado até nós. São elas, na verdade, que nos dão conta como tem sido a recepção do nosso programa e, através delas, também podemos saber um pouco mais da sua vida e do seu ministério. E também assim podemos colocar o seu nome em nossa lista de oração. Temos um grupo de irmãos que constantemente intercedem em favor de você, que nos tem ouvido sistematicamente. Por isso, hoje eu quero registrar a carta que vem da cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Esse nosso ouvinte diz o seguinte: estou maravilhado por ter encontrado esse tão precioso programa, que tem sido para mim uma fonte de sabedoria. Atualmente, já não encontramos no rádio programas como esse. Já nem tinha mais vontade de procurar programas evangélicos pelas heresias até que eles falam. Continuem assim, que Deus os abençoe. Querido amigo, muito obrigado mesmo. Alegra-nos o fato de você ter encontrado no programa aquilo que você procurava. Oramos pedindo a Deus que nos faça sempre úteis nas suas mãos para que muitos possam ser edificados. Que Deus o abençoe. Nossa intenção, como você que nos acompanha fielmente sabe, é estudar a Bíblia toda. É uma tarefa difícil, mas que percebemos ser da vontade do Senhor. E por isso temos planejado, e a cada programa, um texto bíblico tem sido estudado. Eu quero convidá-lo então a orar, pedindo as bênçãos do Senhor para esse projeto e especificamente para esse programa. Vamos orar então. Senhor Deus, somos-te gratos porque Tu cuidas dos nossos lares. Abençoa, Senhor, cada um dos cônjuges. Abençoa os filhos. Abençoa a família de cada um. Que cada uma das famílias que juntos oram, buscam o Senhor, leem a palavra, estudam, que o Senhor derrame suas bênçãos abundantes sobre cada um desses lares. Senhor, também te pedimos agora que Tu nos ilumines pelo Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, temos diante de nós os 46 versículos do capítulo 22 como alvo do nosso estudo de hoje. Como você deve se lembrar, estamos estudando os últimos dias de Jesus antes da sua crucificação. Estamos estudando a Semana da Paixão. Como você deve recordar, no último estudo, na parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus se refere à maneira como a nação de Israel rejeitou os enviados de Deus. Nessa parábola, citando o livro dos Salmos, Jesus inseriu a figura da pedra principal. E no versículo 44, lemos que todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem cair essa pedra, então ficará reduzido a pó. A primeira parte desse versículo fala da primeira vinda de Jesus. Quem cair sobre essa pedra será quebrantado. Isto é, Cristo é a rocha em que a igreja foi edificada. Não existe um outro fundamento. Qualquer pessoa pode vir e, ao invés de ser quebrada, ela pode ser quebrantada e pode descansar em Cristo. Isto é possível pela fé. Cristo é quem salva o pecador. E é preciso vir a Cristo agora. E no versículo 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, eles temeram as multidões,
porque elas o consideravam como um profeta. A narrativa de Mateus 22, 1 a 14, Jesus prossegue declarando suas grandes verdades através de parábolas. Ele propõe parábolas das bodas e depois, nessa parábola, ele está dando uma nova ilustração do reino dos céus. Na primeira parte, nos versículos 1 a 10, Jesus continua com o tema do capítulo anterior, de que os convidados às bodas do Filho o rejeitaram. E os servos de Deus têm a tarefa de oferecer o banquete, isso é, o Evangelho, a qualquer pessoa. E assim o reino foi oferecido e aceito por outros. A ênfase dada, querido amigo, nessa parábola é da oportunidade perdida do povo de Israel. Uma oportunidade perdida. É o povo de Israel quem rejeita o convite que lhe foi feito para participar do banquete. É o povo de Israel que rejeita o convite de participar das bodas do Filho. Os profetas falaram desse banquete. Os apóstolos depois foram enviados de um modo especial às ovelhas perdidas de Israel. Porém, todos esses convites, essas abordagens, foram rejeitadas. A mensagem foi rejeitada. Eles não quiseram participar do convite. Resultado, foram deixados de lado. Todos os que foram convidados rejeitaram o convite e assim, apresentando desculpas evasivas, desculpas que não justificavam, deixaram de participar da festa porque não se importaram e se foram. Um foi para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. A rejeição a esse maravilhoso convite não somente era rude, mas foi percebida como uma rebelião. Aqui temos então uma clara referência à rejeição de Israel. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. E isso, na verdade, aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi derrubada. Mas o desejo do rei de atribuir honra ao filho tinha que ser satisfeito. A festa estava preparada. Então o salão de festas ficou repleto, sabe do quê? De pessoas estranhas, de pessoas que não tinham sido convidadas no primeiro momento. Mas esses daqui agora atenderam o convite, significando que o grande banquete do casamento, um símbolo comum para o final dos tempos, seria celebrado não pelas pessoas mais indicadas para desfrutá-lo, isto é, pelos judeus, mas seria desfrutado, sim, pelos mais estranhos, isso é, pelos rejeitados, pelos pecadores, por aqueles que a sociedade considerava como indignos, pelos gentios, querido amigo. Então, na segunda parte da parábola, nos versículos 11 a 14, Jesus demonstra que receber um convite para o reino de Deus não garante a inclusão no reino, pois os convidados, os convidados deveriam estar apropriadamente vestidos para a ocasião. Quando, porém, o rei viu os que estavam assentados à mesa, ao entrar no salão, ele notou ali um homem que não se vestia de modo adequado por não ter a veste nupcial. Então ele mandou que o lançassem fora da festa. A pergunta que surge, então, é o seguinte: o que é que esta veste representa? O que é que a veste nupcial representa? Querido amigo, esta veste nupcial é a justiça de Cristo. O convite é feito para todos, mas há o perigo de entrar na festa sem a vestimenta adequada. O rei determina uma veste especial para a festa do casamento. E no sentido bíblico, esta veste é a justiça de Cristo, absolutamente essencial para a salvação a ser revelada no final dos tempos. Sem a veste da justiça de Cristo, ninguém pode entrar no céu. Assim, querido amigo, para se entrar no céu, o homem precisa estar sempre com a sua veste especial, que é aquela oferecida pela pessoa sublime, divina e humilde do Senhor Jesus Cristo, a sua justiça. Ao lançar aquele homem fora para um lugar onde há trevas e choro e ranger de dentes, Jesus termina a parábola advertindo que muitos são chamados,
mas poucos os escolhidos, significando que o convite é endereçado a todos, mas para se entrar na festa, os convidados têm que satisfazer uma exigência, pelo menos: estar vestidos corretamente, estar vestidos com a justiça de Jesus Cristo. Jesus então indica que há uma chamada geral de Deus para todos os pecadores para que recebam a salvação, mas que também há uma eleição específica que leva somente alguns a ele. E assim o homem, ao mesmo tempo, é responsável por sua rejeição a Cristo, seja por indiferença, seja por rebelião, seja por justiça própria. Querido amigo, a minha oração é que você esteja vestido adequadamente, com a justiça de Cristo, para que então possa desfrutar desse maravilhoso banquete divino. Depois dessa parábola, os fariseus retiraram-se, mas ainda querendo surpreender Jesus através dos seus discípulos e dos herodianos, fizeram uma outra investida contra o Senhor Jesus. Nos versos 15 a 22, o teste foi feito através de uma outra pergunta: é lícito pagar tributo a César? Vejam só, eles colocam Jesus, num certo sentido, contra a parede. Se Jesus respondesse sim, estaria concordando com o poderio romano e assim perderia o apoio popular e desagradaria os seus conterrâneos, que sofriam, na verdade, com o peso das taxas e do domínio romano. Se Jesus respondesse não, estaria incitando e promovendo uma rebelião, um levante, uma revolta contra o domínio romano, e seria acusado de traição. Mas a pergunta foi feita para Jesus. Jesus, então, em sua sabedoria, pediu que lhe mostrassem uma moeda e perguntou-lhes de quem era a figura ali. E responderam: era de César. Então Jesus surpreendeu mais uma vez e disse: então, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E ao ouvirem isso, admiraram-se e foram embora. Agora perceba o seguinte: a afirmação de Jesus destacou uma divisão de interesses. Ele previu uma comunidade messiânica, isso é, a igreja, e não um Estado. Mas os seus membros teriam uma dupla obrigação: para com o Estado terreno e para com a comunidade espiritual. Jesus apontou para a distinção entre a igreja e o Estado, mas ao mesmo tempo, Jesus enfatizou também a nossa responsabilidade para com ambos. Ao Estado, simbolizado pela figura do César num lado da moeda, cabiam o quê? Cabiam os impostos e toda obediência política. Mas a Deus, simbolizado do outro lado da moeda pela inscrição sumo sacerdote, cabiam a adoração, a obediência, o serviço e a dedicação da nossa vida pessoal. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Embora a multidão se deleitava com esses debates públicos de improviso e se admirava com a sabedoria do Senhor Jesus, certamente eles não entendiam ainda o significado profundo das palavras de Jesus. Nem entendiam quem ele era. Tanto é que alguns dias depois gritavam loucamente: crucifica-o, crucifica-o. Mas o texto prossegue, e nos versículos 23 a 33 do capítulo 22, são os saduceus que agora atestam a Jesus. Eles que não criam na ressurreição, eles fazem uma pergunta capciosa para Jesus e dizem o seguinte: com quem ficaria na ressurreição uma mulher que, por não ter gerado filhos, tinha se casado e tinha ficado viúva de 7 irmãos? A resposta de Jesus, então, é contundente, é muito objetiva. Jesus acusa-os de terem um conhecimento insuficiente das Escrituras e acusa-os também de não conhecerem plenamente a Deus. Jesus disse que na ressurreição os homens não se casarão e as mulheres não serão dadas em casamento. Não haverá casamento na vida futura. Assim, o exemplo formulado e apresentado até com ironia pelos saduceus para tentar ridicularizar o Senhor Jesus era impossível e irrelevante. Jesus lhes dá uma resposta muito clara: os santos ressuscitados serão como anjos no céu.
E quanto à ressurreição, Jesus ainda acrescentou que Deus não é um Deus de mortos, mas sim um Deus de vivos. Isso é, para os crentes, para os fiéis como Abraão, Isaque e Jacó, há vida depois da morte. E sabe por quê? Porque Deus é um Deus de vivos. Porque aqueles que estão ligados com Deus nunca serão reféns da morte. Porque essa é uma verdade firmada no caráter de Deus. E agora, que era o tempo do Messias, era também o tempo da ressurreição dos mortos. Então, ao ouvirem esta resposta, ao ouvirem essas palavras, também os saduceus se calaram e foram embora. Querido amigo, faça uma reflexão. Qual é a sua expectativa com relação ao seu futuro eterno? Você deseja reviver os valores terrenos ou está disposto a viver em uma nova dimensão, uma dimensão de vida espiritual na presença do nosso Deus e Pai? Esses opositores de Jesus viam em certas circunstâncias algumas dificuldades intransponíveis e levavam essas questões a Jesus para testá-lo e para o apanharem em alguma palavra duvidosa. Mas onde eles viam dificuldades, Jesus não via dificuldade alguma, e suas respostas mostravam isso. Então o texto prossegue, e eis que novamente os fariseus tentam apanhar Jesus para desacreditá-lo diante do povo. Nos versos 34 a 40, os fariseus perguntam sobre qual o grande mandamento da lei. Jesus não colocou o amor contra a lei, mas identificou os dois grandes mandamentos dentro da lei. Jesus respondeu destacando o amor a Deus e o amor ao próximo. E disse ainda que toda a lei e os profetas dependiam desses dois grandes mandamentos. Você consegue entender essas palavras de Jesus? Perceba bem, querido amigo. O Jesus está falando o seguinte, ele demonstra que em nada todas as escrituras, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, pode ter algum sentido ou pode ser obedecidas, a não ser que esses dois grandes mandamentos da lei sejam obedecidos. A lei, isto é, o velho pacto, já exigia um relacionamento amoroso com Deus e com o próximo. Nós vemos isso lá nos livros do Antigo Testamento. Eu vou falar várias passagens bíblicas 2 vezes. Se você quiser, vá anotando. Levítico 19:18, Deuteronômio 10:12, 1 Samuel 15:22, Isaías capítulo 1, 11-18, 33:15-16 e 43:22-24. Oséias 6:6, Amós 5:14 e Miqueias 6:8. Além de Abacuque 2:4 e Levítico 19:18. Eu vou falar outra vez. Levítico 19:18, Deuteronômio 10:12, 1 Samuel 15:22, Isaías 1:11-18, 33:15-16, 43:22-24, Oséias 6:6, Amós 5:14-15 e Miqueias 6:8 e Abacuque 2:4. Espero que você tenha conseguido anotar. Na verdade é o seguinte, esses textos já mostram lá no Antigo Testamento que Deus exigia um relacionamento amoroso para com ele e para com o próximo. Na verdade, nos tempos do Novo Testamento também, é destacado por Paulo em textos como Romanos 13, 8-10 e 1 Coríntios 13, e também em João 13, 34, um novo mandamento, que é o amor. Como sabemos, esse novo modo de agir não era natural para aqueles religiosos. Esse modo novo de agir se origina no amor de Deus. Nós vemos lá em 1 João 4:10 as seguintes palavras: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
Querido amigo, somente aquele que desfruta o amor do Pai, que nos enviou Jesus, que provou o seu amor para conosco, é que tem a possibilidade de, em sua vida, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Foi Jesus quem trouxe o amor de Deus para nós. E somente Ele possibilita, somente Ele nos capacita que, através dele mesmo, cumpramos esses dois grandes mandamentos: amar a Deus e ao nosso próximo. Ora, quando os fariseus entenderam a resposta de Jesus, mais uma vez o deixaram irritados. Cada vez mais a barreira entre Jesus e os seus opositores crescia e separava-os definitivamente. Para aqueles líderes religiosos cegos, para aqueles líderes religiosos surdos diante das palavras de Jesus, a resposta dele apenas pode ter significado aquilo que outros já tinham até dito. Mas para Jesus e para os crentes, a sua resposta indicava que a eles tinha sido concedido a possibilidade de cumprirem os dois mandamentos se dependessem, se humilhassem, se buscassem auxílio no próprio Deus. Mas isso eles não queriam fazer. Eles eram arrogantes, eram sábios. Mas o texto prossegue e agora vemos algo surpreendente. Nos versículos 41 a 46, encontramos uma mudança de padrão, uma mudança de posição, uma mudança nos papéis. Nesse texto, encontramos Jesus partindo para a ofensiva. Até agora, era Jesus que tinha respondido às perguntas dos seus opositores. Os fariseus tinham testado Jesus, mas agora era Jesus quem os colocava sob teste, focalizando uma questão fundamental. Jesus queria saber o que eles diziam sobre a identidade do Messias. Nesse texto, então, Jesus está na ofensiva, questionando os fariseus, e ele que faz uma série de perguntas. Primeiro, Jesus perguntou: que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? A resposta era simples e foi correta. O Messias, isto é, o Cristo, é na verdade o filho de Davi, responderam eles. 2. De novo Jesus questionou: mas como Davi, pelo Espírito, ao escrever o Salmo 110, chamou-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Jesus estava demonstrando que a resposta que tinham recebido, ou melhor, a resposta que eles tinham dado, era insuficiente, era inadequada. 3. E por fim, Jesus acrescentou: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é que ele é seu filho? Afinal de contas, que pai jamais se dirige a um filho chamando-o de meu Senhor? Querido amigo, você percebe essas perguntas de Jesus? Você consegue responder? Você compreende onde Jesus queria chegar e o que Jesus queria que os líderes religiosos entendessem? Jesus estava dizendo que os fariseus deveriam ver nele o filho de Davi, que era também o Senhor de Davi, conforme o Salmo 110 diz. Então, isso quer dizer o seguinte, que o Messias era ao mesmo tempo descendente humano de Davi, mas era também o seu divino Senhor. Os discípulos de Jesus iriam com o tempo entender a resposta. Embora o Messias fosse de fato filho de Davi, ele era mais do que isso. Ele era também um filho de Deus, num sentido especial, e o seu nascimento como membro da raça humana, o filho de Davi, foi um acontecimento extraordinário. Querido amigo, anos mais tarde, um fariseu convertido, transformado por Jesus, colocaria essa questão de uma maneira muito especial. Paulo, ex-Saulo de Tarso, disse de modo simples o seguinte: o Filho de Deus nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, mas por meio do Espírito de Santidade ele foi declarado Filho de Deus em poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Querido amigo, essas palavras de Paulo foram as mesmas que Jesus apresentou aos fariseus e eles não souberam solucionar. Esse foi o problema que Jesus colocou diante deles e eles não souberam como responder. Mas o mais triste é que mesmo os fariseus, os oponentes de Jesus, foram silenciados, eles infelizmente não foram nem persuadidos, nem foram convencidos e não tiveram seus espíritos desarmados. Crescia a cada momento um espírito de ciúmes, de ódio, de vingança dos líderes religiosos contra Jesus. E nós sabemos no final o que aconteceu. Amigo, essa pergunta que Jesus fez aos fariseus e eles não souberam responder, é crucial para as nossas vidas também.
Por trás dessa pergunta podemos ver a nossa posição em relação ao Messias. Qual é a sua resposta? Querido amigo, estamos concluindo o estudo de hoje. Muitas lições, muitas aplicações podem ser feitas. Que Deus nos abra os olhos para percebermos quais são elas e como transformá-las em verdade para as nossas vidas. Mais uma vez, obrigado por sua atenção. Que Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.